Livro O Homem que Orava, a história de John Hyde, que ganhou 100.000 indianos para Cristo. Capítulo 2. As convenções em Sialco. O Homem que Orava, 1904. Um dos seus mais íntimos amigos na Índia escreveu acerca da grande transformação na vida espiritual de John Hyde na Convenção de 1904. No princípio, apesar de João ser um missionário e um filho de Deus, era apenas uma criança em Cristo. Nunca se sentira constrangido a permanecer em Jerusalém até receber o poder do alto. Deus, porém, lhe falou do seu amor e lhe mostrou como era indispensável o que lhe faltava. Foi enquanto conversava, durante a convenção, com um irmão missionário sobre a obra do Espírito Santo, que Deus lhe falou à alma e lhe mostrou o plano divino de santificação pela fé. O Todo-Poderoso tocou-o e iluminou de tal maneira que, ao findar a convenção, John declarou: "Nunca mais perderei esta visão." E nunca mais perdeu. Antes, adquiriu graça sobre graça e a visão aumentava enquanto se mostrava obediente à ordem de avançar. Um outro missionário conta como João foi à convenção para dirigir estudos bíblicos. Focalizava tudo nesses estudos sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Esse poderoso amor parecia fluir pela sua pessoa e apoderar-se dos corações dos homens e das mulheres e constrangê-los a se achegarem a Deus. O mesmo irmão escreveu: "Certa noite, João foi ao meu quarto, cerca das 9:30 da noite, para conversar sobre a importância do testemunho bíblico. A boa palestra durou até depois da 1h da madrugada. Nós lhe tínhamos pedido que dirigisse o culto para os homens do tabernáculo na noite depois de nossa palestra, enquanto as mulheres da convenção se reuniam para o seu próprio culto na vivenda dos missionários. Ao chegar a hora do culto, nós, os homens, estávamos sentados nas esteiras na tenda. O Sr. Hyde, que ia presidir, ainda não tinha chegado. Começamos a cantar e cantamos vários hinos antes de ele entrar. O que aconteceu muito depois da hora anunciada para o início do culto. Lembro-me de como se assentou na esteira em nossa frente, permanecendo calado algum tempo depois de acabarmos de cantar. Então se levantou e nos disse solenemente: "Irmãos, não dormi a noite inteira, não comi durante o dia. Tive uma grande luta com Deus. Sentia-o chamando-me para vir aqui e testificar-vos de algumas coisas que ele fez em minha vida, mas resisti, não achando justo fazê-lo. Somente hoje à tarde, poucos minutos antes de entrar aqui, obtive paz relativamente a isso e concordei em obedecer a Deus. Estou aqui, portanto, para vos contar o que ele fez em minha vida." Depois de assim falar, em poucas palavras, contou-nos simples e humilde como lutara renhidamente contra certos pecados e como Deus lhe dera a vitória. Acho que não falou mais de 15 a 20 minutos antes de se assentar e abaixar a cabeça por alguns instantes. Então disse: "Oremos por algum tempo." Lembro-me de como o pequeno grupo caiu de bruços sobre as esteiras, à maneira do povo oriental. Durante muito tempo, homem após homem se levantou para orar em pé. Havia confissão de pecados, uma tal confissão a maior parte de nós jamais víramos, e todos clamavam a Deus pedindo misericórdia e socorro. Já de madrugada a reunião encerrou-se e alguns de nós soubemos com certeza de várias vidas que foram completamente transformadas pela influência dessa reunião. Sem dúvida, essa mensagem abriu as portas dos corações para o início do grande avivamento da igreja na Índia. Corações quebrantados, 1905. As reuniões anuais da Aliança de Oração de Punjab realizavam-se todos os anos na primavera, mas antes do dia marcado, os dirigentes permaneciam muito tempo em oração e jejum e em vigílias que duravam noites inteiras. Então os membros da aliança, ao se reunirem, buscavam a direção de Deus para o ano vindouro. Certo irmão escreveu: "Na série anual de reuniões de 1905, Deus colocou sobre os nossos corações o peso de um mundo mergulhado no pecado. Compartilhamos até certa medida dos sofrimentos de Cristo.
foi um glorioso preparamento para a convenção que se realizou no outono do mesmo ano. Durante essa convenção, John Hyde continuou constantemente, dia e noite, na sala de oração, permaneceu ali como os discípulos no Monte da Transfiguração. Incendiaram-lhe a mente, como uma ordem de Deus, estas palavras: Ó Jerusalém, sob os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Isaías 62, 6 e 7. John Hyde foi sustentado sem dúvida pela força divina, pois o Senhor nos diz: participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1:8. Não segundo a nossa fraqueza, mas segundo o seu poder. Podia vigiar e orar dia e noite, não porque o tempo que dormia era suficiente, mas porque o Pai deu ao seu servo sono como de uma criança. O aspecto do seu rosto era a prova de que a presença de Cristo fortalecia o seu corpo. John Hyde era o principal pregador, mas foi em comunhão com Deus que adquiriu esse poder. Sua vida de oração era de uma absoluta obediência a Deus. Lembrou-me de como certa vez no salão de oração, ao tocar a campainha para o almoço, ouviu balbuciar: Pai, é da tua vontade que eu vá? Houve uma pausa e veio a resposta, e ele disse: Pai, agradeço-te. Então se levantou contente e saiu para o almoço. Não é necessário acrescentar que reconhecia o Senhor sempre à mesa com eles. Oh, quantas almas famintas foram reanimadas com as palavras durante a refeição. Dirigia os estudos bíblicos de manhã. Seu assunto era João 15, 26, 27. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. John Hyde dizia: Pastores, o Espírito Santo tem o primeiro lugar nos vossos púlpitos? Colocais realmente o Espírito à frente e vos conservais escondidos atrás dele enquanto pregais? Professores, quando os alunos vos fazem perguntas sobre os assuntos difíceis, pedis o auxílio do Espírito Santo como testemunha de toda a vida de Cristo? Sabei que ele foi a única testemunha de encarnação dos milagres, da morte e da ressurreição. Assim, ele é a única testemunha. Foi uma mensagem penetrante e muitas pessoas se renderam ao poder irresistível. Na manhã seguinte, não foi permitido por Deus que John Hyde ensinasse. O irmão que presidia a reunião abandonou seu lugar, anunciando que o culto estava nas mãos do Espírito Santo. Maravilhosamente, o Espírito Santo nos testificou de Cristo e do seu poder para purificar todos os que se arrependessem. Na outra manhã, de novo, Hyde anunciou que não recebera nova mensagem de Deus. Advertiu que de Deus não se zomba. Afirmou: só depois que aprendemos a ceder o primeiro lugar ao Espírito Santo em todas as ocasiões é que Deus nos deu uma mensagem. Quem pode esquecer-se desse dia? Quão maravilhosas eram as respostas às orações. Os vigias naquela noite, na sala de oração, encheram-se de gozo indizível e saudaram a aurora com brados de triunfo. Foi com razão, porque somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Certa vez, John Hyde foi chamado para determinada tarefa. Cumpriu-a, mas voltou à sala de oração chorando e confessando que não recebera, que não obedecera a Deus de boa vontade, e suplicou-nos: orem por mim, irmãos, para que eu possa obedecer alegremente. Logo soubemos que depois se retirou. O Espírito o impulsionou a obedecer de todo o coração. Então recebeu a promessa de que seria o pai espiritual de muitos filhos, como Abraão. Entrou no salão com grande gozo e, ao apresentar-se ao povo, depois de obedecer a Deus, pronunciou 3 palavras em urdu e 3 em inglês, repetindo-as 3 vezes. Ó Pai Celestial! O que aconteceu em seguida é impossível descrever. Foi como se o mar tivesse entrado e varrido a assembleia. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso que encheu toda a casa
onde estavam assentados. Corações prostraram-se perante a presença divina como as árvores das florestas se dobram ante a irresistível tempestade. Foi o grande oceano do amor de Deus derramado como resultado da obediência de um só coração. Corações foram varridos pelo amor de Deus. Havia confissão de pecados com lágrimas, seguidas de gozo e, por fim, brados de regozijo. Verdadeiramente, fomos cheios de mosto, do mosto dos céus. Eis a experiência de certa missionária. Continuamos horas a fio, a sós com Deus sem ninguém, para ver ou ouvir, senão Deus. Mas é realmente possível ter comunhão com outros em oração e adoração durante horas seguidas? Logo, ao entrarmos na sala, houve resposta. Sentimos-nos imediatamente na santa presença de Deus, onde havia a mais solene realidade. Esquecemos-nos dos outros na sala, exceto quando as suas orações e adoração, combinadas com as nossas, nos levaram a avaliar a força, o poder e o amor de tal comunhão. As horas que nesses dias permanecemos diante de Deus, em comunhão com os irmãos, eram preciosíssimas. Horas na presença de Deus para Ele nos examinar e nos falar, horas em intercessão pelo próximo. Horas juntos em adoração, louvando a sua própria pessoa e o seu maravilhoso poder que operava entre nós. Havia tal ousadia e liberdade durante esses 10 dias como eu não pensara existissem na terra. Certamente foi para tal liberdade que Cristo nos chamou. Cada crente fez justamente como se sentia dirigido. Alguns deitaram-se cedo, outros oraram hora após hora. Ainda outros continuaram a noite inteira em oração. Alguns assistiram aos cultos, outros foram à sala de oração e ainda outros para seus quartos. Alguns ficaram sentados para orar. Outros se ajoelharam e ainda outros caíram de bruços diante de Deus. Cada um fez conforme o Espírito de Deus lhe ordenara. Ninguém censurava, nem falava contra qualquer coisa feita ou dita. Todos reconhecíamos que tínhamos abandonado o formalismo e que estávamos na terrível presença do Deus Santo. A mesma missionária referia a John Hyde quando escreveu o seguinte: alguns dos que viviam com ele reconheciam que Deus os escolhera e os separara para serem vigias. Eles viveram durante tanto tempo, tão perto de Jeová, que podiam ouvir a sua voz e receber ordens diretamente dele acerca de tudo, mesmo para saber quando deviam vigiar e orar e quando deveriam dormir. Alguns vigiavam noites inteiras, dias a fio, em resposta à sua chamada, e Deus até lhes tirava o sono, para que tivessem o privilégio e a honra de vigiar com ele sobre os negócios do reino. O Cordeiro sobre seu trono. 1906. Na convenção de 1906, em resposta às orações, Deus derramou novamente sobre nós o espírito de súplica pelas almas perdidas. Sentimos-nos contristados por causa dos pecados do próximo. Ninguém sentiu isso mais que John Hyde. O Senhor lhe aprofundava a vida de oração, permitindo-lhe o privilégio de beber do cálice do Mestre e de ser batizado com o seu batismo. Marcos 10:38. Isto é, o segundo batismo, o do sofrimento e de fogo, no qual sofremos com ele para reinarmos com ele, já neste mundo. A vida de verdadeiros reis por amor ao próximo. Foi nesta altura que John Hyde começou a ver em visões Cristo como cordeiro sobre o seu trono, sofrendo infinita dor por seu corpo, a igreja, a qual sofre aqui na terra, como consta repetidamente na palavra de Deus, como cabeça divina. Ele é o centro dos nervos de todo o corpo. Vive verdadeiramente hoje uma vida de oração por nós. A oração por outros é como o próprio fôlego da vida do Senhor nos céus, vivendo sempre para interceder por eles. Foi assim, em grau crescente, que John Hyde. Foi assim, em grau crescente com John Hyde. Inúmeras vezes na sala de oração rompeu em choro pelos pecados do mundo e especialmente pelos pecados dos filhos de Deus. Mesmo em tais ocasiões, as suas lágrimas se tornavam em brados de louvor, segundo a promessa divina enunciada pelo Senhor na última noite, quando conversava livremente com os seus. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16, 20 a 22.
Certo irmão assim escreveu acerca da Convenção de 1906. Louvado seja Deus, porque ouviu as nossas orações e derramou o espírito de graça e de intercessão sobre tão grande número de seus filhos. Por exemplo, vi um irmão em Punjab comovido e quebrantado, soluçando como se seu coração fosse estourar. Abracei-o e disse-lhe: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Iluminou-se o seu rosto. Ele me disse: glória a Deus, Sahib, mas que terrível visão tive eu. Milhares de almas na Índia levadas pelo negro rio do pecado estão atualmente no inferno. Oh, se houvesse meio de arrebatá-las do fogo antes de ser demasiadamente tarde. Acrescentamos outro exemplo de como a agonia da alma de John Hyde se refletia nos crentes da Índia. Uma moça, que era sua filha na fé, assistia à convenção. Seu pai a obrigara a abandonar a Cristo. Ela, na sala de oração, estava convicta de seu pecado, se abandonasse a Cristo. Contou o que sentia em ter de ferir o coração de seu pai para ligar-se a Cristo. Ao vir sobre a moça o poder do amor do Salvador, parecia-nos que via-nos ceder como elásticos os laços do nosso coração, que se ligavam ao coração do Pai. Foi um espetáculo terrível, então ela nos pediu que orássemos por seu pai. Começamos a orar repentinamente, nos sobreveio o espírito de súplica por essa alma, e em todos os cantos da sala se ouviam soluços e clamores por alguém que muitos não conheciam e de quem não tinham ouvido falar. Homens robustos se prostravam por terra, gemendo e angustiados por causa da alma desse homem. Não havia ninguém que não chorasse, enquanto Deus não desse a certeza de que ouvira a oração. E do Getsemane saímos para o gozo do Pentecostes, louvando a Deus, porque respondera ao nosso clamor. Jamais me esquecerei desse culto, que continuou a noite inteira. Foi a ocasião em que senti o poder de Deus como nunca antes sentira. Deus procura os que estão prontos a levar o peso dos milhões de almas que não o conhecem. Procura os que desejam entrar com Jesus no Getsemane. Deseja que nós o façamos. Bendita experiência é a de compartilharmos, até certa medida, dos sofrimentos de Cristo. É uma experiência que nos leva à gloriosa presença do Filho de Deus. E não somente isso, mas é um meio designado por Deus para trazer as ovelhas perdidas ao aprisco. Pois o Senhor diz: a quem enviarei eu e quem irá por nós? Leitor, ao leres essas palavras, estás pronto a tornar-te intercessor? Se tiveres prontos a colocar-te nas mãos de Deus, Ele estará pronto a usar-te também. Mas há duas qualificações necessárias: a obediência e a santidade. A obediência é essencial em tudo, mesmo nas coisas mínimas, a nossa vontade de ser submissa para fazer a vontade de Deus. A santidade também é indispensável. Deus quer vasos limpos para o seu serviço, exige instrumentos santos para a sua obra. Ele exige pureza na vida íntima. Se o vaso não estiver limpo, purificado pelo fogo do Espírito Santo, Deus não pode usá-lo. Ele quer que tu lhe permitas purificar-te, cortando uma parte da tua própria vida. Deus deve ter um vaso apropriado para o seu uso. Riso Santo, 1907. No verão de 1907, Hyde passou as férias na casa de um amigo na Serra. Acerca disso, esse amigo escreveu: o ato culminante do amor de Deus para conosco foi a maravilhosa maneira pela qual levou John Hyde a nos visitar. Eu também tive de vir para trabalhar entre as tropas inglesas. Foi assim que juntos Hyde e eu tivemos experiências gloriosas. Havia ocasiões de renhida luta e às vezes parecia que John Hyde chegara mesmo ao ponto de ficar com o físico abalado. Mas, depois de passarmos noites inteiras em oração e adoração, amanhecia sorridente e renovado. Deus, quando nos chamou para tais tempos de luta, ensinou-nos lições maravilhosas. É o que nos diz o mandamento de 2 Timóteo 1:8. Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Assim temos sempre o poder de Deus ao nosso dispor. Em qualquer necessidade, depois de reconhecer isso, Hyde disse que raramente sentia cansaço, apesar de passar às vezes semanas inteiras quase sem dormir. Ninguém deve sentir-se com o físico abalado por se esforçar demais no ministério da intercessão.
Há um outro elemento de poder, a alegria de Jeová. De Jeová é a nossa fortaleza. Neemias 8:10. Como Deus usou um irmão pobre de Punjab, de baixa casta, para nos ensinar a maneira de tornar tais tempos de oração em um céu na terra e o modo de evitar que o gozo de orar e mesmo de lutar degenere em simples labor. Repetidas vezes esse irmão, depois de muito clamor, parecia romper as fileiras das hostes do maligno e voar para a presença do Pai. Seu rosto refletia o sorriso de Deus, então rompia em riso no meio da oração. Era o gozo de um filho alegrando-se das delícias do sorriso do Pai. Deus mostrou a Hyde e a mim que o nome de Deus, de Isaac, é o Deus do riso. Note-se, a descrição do céu em Provérbios 8:30, eu estava folgando perante ele em todo o tempo. É o amor do Pai derramado no seu próprio filho. Não é de se admirar que num lar assim, o filho dissesse que estava sempre se regozijando diante do pai. Isaac é o mesmo que riso. Parecia que o riso santo aliviava a tensão e renovava os espíritos dos que lutavam em oração. Devo escrever-lhe acerca da última mensagem do querido John antes de regressar a Ludhiana. A mensagem foi sobre a incessante dor que o apóstolo Paulo sentia, desejando a salvação dos seus patrícios, a ponto de querer ser anátema, separado de Cristo. Romanos 9:1 e 3. Certamente isso era mais que o amor de Paulo para com Cristo. O apóstolo desejava tornar-se o mesmo que Cristo se tornara por nós, uma maldição. Imagine-se o que seria voltar aos pecados de outrora e sentir o seu domínio sobre nós. Tal pensamento é insuportável, contudo a compaixão do coração de Paulo era tal que ele estava pronto a ser anátema. Visto se assim fosse possível salvar os seus patrícios, os judeus, tal foi, em poucas palavras, a mensagem de Deus por intermédio do seu servo John Hyde. Todos fomos quebrantados. O amor de Deus foi derramado profusamente nos corações dos presentes. Tudo isso conduzia John Hyde para a grande crise da sua vida de oração, que tive ocasião de presenciar. Oração e Vigília, 1908. Conseguimos persuadi-lo a passar novamente algum tempo conosco na casa do mesmo amigo, na Serra, no verão de 1908. Ele ocupava um quarto separado e afastado de nossa casa. Eis como chegou com o propósito fixo de passar o tempo em verdadeira intercessão diante de seu mestre. Sua intercessão estava carregada de poderosas investidas para o reino de Deus entre nós. Vimos logo que ele se achava curvado sob o peso das dores que sentia na alma. Muitas vezes não estava presente às refeições. Quando eu ia ao seu quarto, encontrava-o caído de bruços em grande agonia, ou andando de um lado para o outro, como se algum fogo ardesse nos seus ossos. Era o fogo acerca do qual o Senhor falou quando disse: "Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso, importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se." Hyde não jejuava no sentido em que nós usamos a palavra. Contudo, ao insistir para que fosse à mesa para comer, dizia-me com um sorriso: "Não estou com fome." Não sentia fome porque havia uma fome interior muito maior que ele consumia, a própria alma, e não havia nada a não ser a oração que servisse para saciá-la. A fome do espírito dominava a fome do físico. Ele ouvira a voz do Senhor dizendo: "Fica aqui e vigia comigo." Assim ficava ali com o Senhor e teve o privilégio de entrar no Getsêmani com ele. Havia um pensamento que lhe dominava a mente, de que o Senhor continua a sentir as agonias pelas almas. Citava muitas passagens do Velho e do Novo Testamento, especialmente acerca do privilégio de cumprir o que falta das aflições de Cristo, Colossenses 1:24. Falava do voto do Senhor e das dores prolongadas da sua alma para que todos os seus estivessem dentro do aprisco. Mas digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco, no reino de meu Pai. Saulo, Saulo, por que me persegues? Tais eram os versículos que Deus usava para abrir-lhes os olhos acerca da participação dos sofrimentos de Cristo. Filipenses 3:10. Foram dias em que muitas vezes as nuvens se abriram e via-se brilhar
a vida que Jesus glorificado vivia agora, revelando muitos dos mistérios da luta de dores e sofrimentos. Verdadeiramente, seguimos o Cordeiro que continua a sofrer conosco, como sofrerá por nós na terra, apesar de estar atualmente no trono. John Hyde descobriu que ele continua a carregar a nossa cruz, carrega a parte mais pesada, porque vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7:25. Tal vida de oração e vigília. John Hyde foi conduzido passo a passo. Durante todo esse tempo, apesar de comer pouco e dormir ainda menos, sempre estava pronto e alegre. Gostava imensamente de nossos filhos e eles gostavam de brincar com o tio João, como o intitulavam. Porém, durante esse tempo, mesmo os pequeninos reconheciam que não era tempo próprio para brincar. Mostravam-se sobremaneiramente graves e quietos em sua presença, porque notavam a luz que brilhava no rosto de John Hyde, luz que testificava a íntima comunhão com o mundo invisível aos olhos naturais. Contudo, não havia nele coisa alguma de eremita. Pelo contrário, sua pessoa era ainda mais fascinante e o povo sentia-se atraído a pedir suas orações. Mostrava-se sempre pronto a falar com todos sobre as coisas espirituais e, mais do que antes, sobre seus problemas e tristezas. Não podemos mencionar detalhadamente tudo acerca desse tempo de vigilância, oração e jejum, quando ele começou a participar do grande anelo do Senhor por suas ovelhas. Receávamos que o corpo fraco de nosso irmão não suportasse tanto, mas foi fortalecido constante e maravilhosamente. Às vezes, por causa da sua agonia, perdia a fala. Outras vezes clamava em alta voz pelos milhões de almas perecendo perante nossos olhos. Nunca, porém, perdia a esperança. Esperava no amor de Deus e esperava no Deus de amor. Não somente se esforçava para sondar a profundidade do amor de Deus, mas havia momentos em que sentia o céu na terra quando avistava as alturas desse amor. Então a sua alma ficava inundada de cânticos de gozo e louvor. Durante todo esse tempo, parecia nunca esquecer dos milhares de almas do seu próprio campo, que viviam sem Deus e sem esperança no mundo. Por elas, suplicava com soluços, mostrando-se comovido até o íntimo do coração. O peso da responsabilidade das suas orações era: Pai, dá-me almas ou morrerei. A sua própria oração, embora ele se gastasse inteiramente em atividades antes de se consumir de ferrugem, havia começado a ser respondida. Quero inserir aqui uma joia da pena de Patterson. Perguntamos: qual foi o segredo da vida de oração de John Hyde? É este: sua vida era uma vida de oração. Qual a fonte de toda essa vida? Jesus glorificado. Como posso obter de Jesus essa vida? Justamente como ele obteve, pela justiça de Cristo. Sei que não tenho justiça em mim mesmo, somente trapos de imundícia, mas pela fé clamo a justiça de Cristo. Então um resultado duplo. Quanto ao nosso Pai no céu, ele ora para quanto ao nosso Pai no céu, ele olha para a justiça de Cristo em mim e não para a minha justiça. Em segundo lugar, quanto a nós mesmos, a justiça de Cristo não somente serve para nos vestir exteriormente, mas penetra o nosso próprio ser por seu Espírito recebido pela fé, como no caso dos discípulos, João 20:22, e produz em nós a santificação. Notemos como o mesmo acontece com a nossa vida de oração. Lembremos-nos da palavra por. Cristo morreu por nós e sempre vive para interceder por nós. Isto é, ele o faz em nosso lugar. Assim também, confesso a fraqueza das minhas orações, não merecem ser chamadas de vida de oração, e aceito sempre a eficiente intercessão de Cristo. O resultado é que Deus responde conforme a vida de oração de Cristo que ele vê em nós. Há também outro grande resultado. A vida de oração de Cristo entra em nós, isto é, oração no Espírito Santo. Somente assim podemos orar sem cessar. É a vida em abundância que o Pai nos dá. Inconfundível é a paz, inigualável é o conforto. Não é necessário que nos esforcemos mais para ter uma vida de oração que sempre falha. Jesus entra no barco e cessa a tormenta. Já estamos em terra, firme para onde nos dirigíamos. Sendo assim, devemos permanecer quietos diante dele,
para ouvir a sua voz e deixá-lo orar por nós. Orar em nós, ou melhor, deixá-lo derramar em nossa alma a sua transbordante vida de intercessão, o que quer dizer literalmente face a face com Deus em verdadeira união e comunhão. Uma alma por dia, 1908. Foi mais ou menos nesse tempo que John Hyde lutou com Deus face a face, acerca de um acordo definitivo que lhe desse uma alma por dia, nada menos. Não uma pessoa apenas interessada, mas uma pronta a confessar Cristo publicamente e a se batizar no seu nome. Então houve descanso da incessante e agonizante intercessão. Seu coração encheu-se de paz e certeza. Todos nós percebemos nele uma nova vida e um novo alvo. Coisas que não findam aqui nesta vida passam para o além. Regressou ao seu campo com essa certeza de que Deus lhe concederia uma alma salva por dia e não foi desapontado. Isso significa longas viagens, noites de jejum e oração, sofrimento e combate. Contudo, sempre havia vitória. Não se importava que o calor o consumisse de dia e a geada de noite. Estava reunindo as ovelhas no aprisco. O bom pastor estava vendo o fruto do trabalho da sua alma. Ao findar o ano, recolhera mais de 400. Mas estava ele satisfeito? De forma alguma, pois o Senhor também não estava. Como podia o Senhor ficar satisfeito se uma ovelha ainda estava fora? Contudo, Hyde aprendeu o segredo do poder divino, o gozo do Senhor. Afinal de contas, quanto maior for o nosso regozijo, tanto maior a nossa capacidade de sofrer. Foi assim com o varão de Deus, aquele que podia dizer: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Parecia que John Hyde sempre ouvia a voz do bom pastor dizendo-lhe: outras ovelhas tenho, outras ovelhas tenho. Depois de ganhar uma alma, ou duas, ou quatro em um só dia, não diminuía o seu anelo pelas conquistas de outras, não se esfriava a sua paixão de salvar os perdidos. Certo amigo na Índia escreveu: na obra de ganhar almas, entrava em palestra com um homem acerca da sua salvação. Sem muita demora, colocava as mãos sobre os ombros do homem, fitava-o ternamente nos olhos. Em seguida, induzia tal homem a cair de joelhos, a confessar seus pecados e a buscar a salvação. Pessoas assim foram batizadas na vila, à beira do caminho ou em qualquer outro lugar. Certa vez, assistira a uma das suas convenções para crentes. Recebia seus filhos na fé ao entrarem e os abraçava, como é de costume no Oriente. Colocando-lhes uma das mãos sobre o ombro, abraçava-os com tanto carinho que conseguiu levar todos os crentes das diversas castas da Índia a saudarem-se assim uns aos outros, até mesmo aos da classe mais baixa. Esse era o seu segredo. Vencia pelo amor. 2 almas por dia, 1909. Novamente lutou o apóstolo da oração face a face com Deus. Seu pedido definitivo e insistente foi para que o Senhor lhe desse 2 almas por dia. Nessa convenção, Deus o usou como nunca. O Senhor falou por intermédio do seu servo John Hyde. Falemos reverentemente da mais sagrada lição. As repetidas visões que nos deu do coração divino de Cristo, coração quebrantado por causa de nossos pecados. Não nos surpreendeu com uma visão total e repentina, mas nos-la revelou aos poucos, conforme a nossa capacidade para suportá-las. Quem pode esquecer-se do seu grande coração amoroso, atravessado de trágica tristeza por causa da iniquidade de todo mundo? Foi-nos permitido ver mais e mais da agonia da alma de Deus, e como o profeta das lágrimas, Jeremias, presenciamos a sua angústia, desejando que seus olhos se tornassem em fontes de lágrimas para que chorassem dia e noite os mortos da filha de seu povo. Nessa agonia, o anelo divino foi realizado através do Getsêmani e do Calvário. Fomos levados a contemplar os indescritíveis sofrimentos do Filho de Deus e também os sofrimentos do Pai, ainda mais indescritíveis, porque por meio dele o Filho se ofereceu sem defeitos à justiça divina. Como podemos entrar na participação de tais sofrimentos? Pedi e dar-se-vos-á, buscai
e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Observe-se o grau crescente de anelo, pedir, buscar, bater. Note-se também a correspondente e crescente recompensa até o ponto culminante, quando o Pai nos abre a porta do seu coração. Sim, a todo mundo contamos as nossas alegrias, mas é somente aos amigos mais íntimos que contamos as nossas tristezas. O amor de Deus é também assim. Foi a João, o discípulo amado, ao reclinar-se sobre o coração do Mestre, que Jesus revelou a angústia horrenda que lhe despedaçava o coração. A angústia em saber que um dos discípulos ia traí-lo. Quanto mais nos aproximamos do coração de Cristo, tanto mais compartilhamos das suas mágoas. Tudo isso adquirimos somente pela fé. Não é um coração quebrantado o de que carecemos, mas do próprio coração de Deus. Não participamos dos nossos próprios sofrimentos, mas dos de Cristo. Não é com as nossas próprias lágrimas que devemos admoestar dia e noite, mas com as lágrimas de Cristo. A participação dos seus sofrimentos é sua dádiva gratuita. Temos somente de nos apoderar dela pela fé. Senhor, dá-me o teu coração de amor para com os pecadores. Teu coração ferido por causa de seus pecados. Dá-me as tuas lágrimas enquanto o admoesto dia e noite. Era assim que clamava um amado filho de Deus no fim da convenção de 1909. E continuou: mas, Senhor, sinto-me tão frio, meu coração está endurecido e dormente, sou tão indiferente. Foi necessário que um amigo o interrompesse. Por que está olhando assim para ti mesmo, irmão? Certo é que estás frio e adormecido, mas já pediste o coração quebrantado de Jesus, seu amor, seu espírito de súplica pelo pecado, suas lágrimas. Ele não é mentiroso, já deu o que pediste. Então deixa de olhar para o teu coração e olha para o dele. Hyde costumava dizer: se nos conservarmos junto de Jesus, ele é quem atrai as almas por nosso intermédio. Mas é necessário que ele seja levantado em nossas vidas, isto é, devemos ser crucificados com ele. É a nossa própria pessoa, de alguma forma, que se interpõe entre nós e ele. Portanto, devemos fazer com a nossa própria pessoa o que fizeram com ele. O eu deve ser crucificado, morto e enterrado com Cristo. E se não for sepultado, o mau cheiro do velho homem espantará as almas. Se dermos essas 3 passadas para baixo quanto ao velho homem, então o novo homem será revivificado, levantado e assentado, as 3 passadas correspondentes que Deus nos concede. Assim, levantamos Cristo verdadeiramente em nossas vidas. Ele sempre atrai as almas. Tudo isso é resultado da íntima união e da comunhão, é a participação com Ele nos seus sofrimentos. 4 almas por dia, 1910. 800 almas foram acolhidas desde a convenção do ano próximo passado. Mas para John Hyde isso não era suficiente. Deus aumentava-lhe a capacidade do coração por meio do seu amor. Uma vez mais, agarrou-se com Deus em santo desespero. Foi durante semanas, não me lembro quantas, que ele descia mais e mais com Cristo nas sombras do jardim. Em vez de oração, havia então confissão de pecados dos outros. Colocava-se a si mesmo no lugar desses pecadores, como fizeram muitos dos profetas na antiguidade. Carregava juntamente com o seu Senhor, o Mestre, os pecados dos outros. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Segundo essa lei, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso fez John Hyde. Morria todos os dias. Quais eram essas cargas referidas em Gálatas 6:2? O versículo 1 nos revela. Era sentir o peso dos pecados dos outros. Finalmente, John Hyde teve a certeza de ganhar 4 almas por dia. Apesar de ocupar-se assim tanto tempo, foi nesse mesmo ano de 1910 que Deus o usou em toda a parte da Índia. Chamaram-no para ajudar em avivamentos e conferências em Calcutá, Bombaim e em muitas das grandes cidades do país. Certamente Deus o estava preparando para uma missão que alcançava toda a eternidade. Contudo, John Hyde nunca foi tão censurado ou mal entendido. Mas até isso era uma parte da sua participação das dores de Cristo. Veio
para o que era seu e os seus não receberam. Nós, mais privilegiados, vimos na vida de John Hyde o crescente horror que sentiu pelo pecado durante o ano de 1910, apesar de ser apenas um pálido reflexo de angústia horrenda que, por fim, despedaçou o coração do Salvador. Antes de começar a convenção, passou longas noites em oração a Deus. Fazia 5 anos que sentia grande responsabilidade sobre o coração, e cada ano pesava-lhe mais. Parecia que ele consumia a própria alma. Seu rosto revelava as longas noites que passava sem dormir, os dias gastos em enfadonha vigília e oração. Contudo, o seu vulto estava quase inteiramente transformado ao transmitir a palavra de Deus ao povo com tanto fogo e tanto poder que os ouvintes se esqueciam do homem transformado pela glória de Deus que lhe iluminava todo o semblante. Era o mensageiro de Jeová falando a mensagem de Jeová, e nós que participávamos até certo ponto desta responsabilidade de oração, reconhecíamos que era o peso da responsabilidade do próprio Deus transmitindo a sua igreja na Índia, sim, a sua igreja no mundo inteiro. Fomos transportados para o Monte Sinai e vimos o pecado do povo de Israel adorando o bezerro de ouro, Êxodo 33. Até esse ponto, Moisés não tinha intercedido pelo povo de Deus. Ainda não participava dos sofrimentos que Deus sentia no coração por causa desse pecado. Assim, a Moisés foi ordenado que descesse do monte e se apresentasse no meio dos pecadores. O pecado custou-lhe a presença de Deus. Foi feito participante dos sofrimentos do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, Moisés jejuou pela segunda vez 40 dias e 40 noites. Deuteronômio 9, 19. Temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra nós para vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Note-se como Moisés relatou novamente isso em 9:25. O Espírito Santo, assim, o repetiu para dar ênfase. O grande trono branco, com pureza maravilhosa, brilhou entre nós desde então até o fim da convenção. Não é de admirar que nos sentíssemos envergonhados e confundidos como muitos dos intercessores da antiguidade. Moisés, Jó, Esdras, Neemias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Quando Deus disse a Moisés, deixa-me, verso 14, revelou-se o poder da intercessão, pois Moisés não o deixou destruir Israel, pôs-se na brecha. E a ira de Deus cessou. A igreja no deserto foi salva por Moisés, que prefigurava nosso grande e divino intercessor, que participava do seu espírito. Aleluia! O coração de John Hyde foi tomado pelo desejo de confessar os pecados dos outros. Foi nessa altura que o Senhor lhe ensinou a grande lição do pecado de censurar o próximo, mesmo em oração. Sentiu-se dirigido a orar por certo pastor da Índia e, lembrado da frieza do pastor e o resultante estado dormente da sua igreja, estava a ponto de dizer: ó Pai, tu sabes como ele é frio. Mas Deus colocou o dedo sobre seus lábios e as palavras não foram enunciadas. Ao mesmo tempo, parecia ouvir uma voz dizendo: aquele que tocar nele, toca na menina do meu olho. John Hyde, com o coração quebrantado, clamou: perdoa-me, Pai, sou um acusador dos irmãos perante ti. Reconheceu que a vista de Deus devia contemplar tudo o que é amável, Filipenses 4:8. Ao mesmo tempo, desejava contemplar tudo que é verdadeiro. Foi-lhe revelado que o verdadeiro desse versículo é limitado ao que é ao mesmo tempo amável e verdadeiro, que o pecado do povo de Deus é passageiro e que pecar não é a verdadeira natureza do povo de Deus. Devemos contemplar os irmãos como são em Cristo Jesus, isto é, completos e que serão quando ele completar a boa obra, já que começou neles. É justo que eu pense assim de todos vós, porque vos retenho no meu coração. Filipenses 1:7. Em seguida, Hyde pediu a Deus que lhe mostrasse tudo que podia louvar na vida desse pastor. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe vossos pensamentos. Sua atenção foi levada a muitas coisas acerca das quais podia agradecer a Deus e passou o tempo louvando. Foi o caminho para a vitória. O pastor, logo depois, vivificado, começou a pregar no poder do Espírito Santo. É o caminho do louvor que Deus designou para a noiva preparar-se e vestir-se de lindas vestes. Note-se
como em Apocalipse 19, 6 e 8, que é o louvor que produz os gloriosos resultados. Lembro-me como Hyde me contou, nesse tempo, que no caso de não ganhar 4 almas durante o dia, ao anoitecer sentia um peso tão grande sobre o coração que sofria dores e não podia comer nem dormir. Então orava pedindo que o Senhor lhe mostrasse qual o impedimento de receber essa bênção. Invariavelmente, achava que era a falta de louvor na sua vida. O mandamento de louvar, que se encontra centenas de vezes na palavra, certamente é indispensável. Então João confessava seu pecado e aceitava o perdão pelo sangue. Em seguida pedia o espírito de louvor, como se pede qualquer outra dádiva de Deus. Assim trocava suas cinzas pela grinalda de Cristo, seu pranto pelo óleo do gozo de Cristo, seu espírito de tristeza pelo manto de louvor de Cristo. O cântico do Cordeiro, isto é, a adoração a Deus em antecipação do que ia se fazer. Assim, enquanto louvava a Deus, as almas eram atraídas para completar o número que lhe faltava. O seguinte fato serve como ilustração da obra nesse tempo. 2 evangelistas acompanharam John Hyde a uma vila distante. Antes de sair, tiveram a certeza que ganhariam 10 almas para Cristo. Chegaram à vila, pregaram, cantaram, passou-se o dia e nenhuma alma se mostrou interessada. Os 3 estavam com fome e sede. Ninguém lhes deu coisa alguma. Os 2 evangelistas insistiram em voltar para casa para descansar e comer. Mas John Hyde não queria voltar. Continuou a esperar as 10 almas. Por fim, pediram água em uma casa de família pobre. O dono ofereceu-lhes também leite. Entraram na casa e descansaram. A família já sabia muitas coisas acerca de Jesus Cristo. Hospedaram os 3 no nome de Jesus. Quando foram solicitados a aceitar a Cristo, concordaram. Todos os membros da família estavam bem informados acerca do povo de Deus e decididos a seguir o Senhor. É fácil imaginar a ternura de John Hyde ao conduzi-los a pertencer à família de Deus. 9 foram batizados. Estava anoitecendo e o caminho era tal que corria perigo regressar de noite. Os evangelistas queriam sair imediatamente. O dono da casa também insistia para que não demorassem, pois estava escurecendo. John Hyde saiu da porta contra a vontade. A carroça esperava-os. Os homens fizeram tudo para induzi-lo a subir. Quase o puxaram pelo braço para dentro do veículo. Mas John, fitando um dos evangelistas, perguntou-lhe: "Não devemos esperar a alma que está faltando?" O evangelista, conforme me contou depois, ficou profundamente envergonhado e disse encolerizado: "O Sahib não se importa se quebrar o pescoço. Não tem esposa, nem filhos para sustentar. O caso é muito diferente para nós 2. Contudo, Hyde ficou esperando a outra alma. A 10ª ainda não estava salva. Sabia que o bom pastor em pessoa a procurava e a continuaria a procurar até achá-la. Os evangelistas quase o obrigaram a subir quando Hyde clamou: "Que faremos para ganhar essa alma?" Por fim chegou o dono da casa, querendo saber por que o Sahib demorava. Hyde explicou-lhe que havia uma ovelha ainda para entrar no aprisco. "Ali vem ela", afirmou o homem. "É um sobrinho que recebi na família." John Hyde levou o moço para dentro da casa e verificou que ele estava bem informado das coisas de Cristo e realmente decidido a segui-lo. Assim, a 10ª alma foi acolhida no aprisco, com um suspiro de alívio e o físico cansado. John subiu a carroça. Foram guardados pelo caminho e chegaram seguros à casa, cheio de gozo que o bom pastor concede aos fiéis pastores. Próximo capítulo: Testemunhos. Vidas transformadas.